sim, vamos conferir como que foi a derrota do São Paulo ontem no Morumbi. Pode rodar. No campo, um São Paulo sem Patrick, que depois da discussão com o Rogério Ceni na partida contra o Fluminense, acabou indo para a reserva. Sobre o Patrick, no intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. O Patrick já estava sofrendo um pouquinho para fazer a recomposição defensiva. O Fluminense é um time de boa transição, de bom toque de bola. E eu resolvi tirar como vários outros jogadores, como por exemplo 2 hoje saíram no intervalo. E o atleta teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então nós conversamos, ontem ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo gesto dele, veio para o jogo normalmente, a opção de não escalá-lo não foi por isso. A partida valia para o São Paulo o sonho de continuar brigando por uma vaga na Libertadores. Para o Inter, a possibilidade de ser o vice-campeão brasileiro e faturar 43 milhões de reais como premiação. Com bola rolando, o time gaúcho foi ao ataque e de cara criou 2 boas oportunidades. Uma com o alemão, que foi para fora, e essa, que depois de ótima troca de passe, Maurício mandou para o gol e fez Inter 1-0. Só depois do gol colorado, São Paulo conseguiu chegar e até teve chances de empatar. Nesse lance, Caleri tentou de calcanhar. Nesse outro, Pablo Maia arriscou de fora da área, mas Kehler mandou para fora. A resposta do Inter veio com o alemão, que só não ampliou porque Felipe Alves fez boa defesa. No início do segundo tempo, gol do São Paulo. Festa de Igor Gomes. Mas o VAR viu falta de Rodrigo Nestor em Moledo e o gol foi anulado. O Inter ainda teve chance de ampliar, mas o jogo terminou com vitória do Inter por 1-0 e vaias da torcida a todos do tricolor. O São Paulo vinha bem. Nas últimas rodadas tinha a segunda melhor campanha nas últimas 10 rodadas do campeonato, até o jogo do Atlético Mineiro. Enfrentou adversários mais fortes, eu acho, Atlético e Internacional nessas 2 últimas rodadas. Não teve à disposição boa parte do elenco que tem. E por isso não conseguiu os resultados que a gente esperava. Mesmo podendo ter vencido o Atlético, mesmo podendo hoje, teve oportunidade, se o gol, se é validado aquele gol, eu acho que a gente teria condições totais de virar o jogo. Eu já fui vaiado aqui, 2004, se eu não me engano, quando nós fomos eliminados. Faz parte, eu acho que isso a gente tem que absorver da melhor maneira possível, e aqueles que continuam, dar sequência no trabalho, trabalhar ainda mais forte e tentar fazer um time mais competitivo do que foi esse ano. Já o presidente Júlio Casares também apareceu na coletiva para confirmar a permanência do técnico Rogério Ceni na próxima temporada. Muito boa noite. Não é comum estar aqui, né, coletiva após jogo, mas estou aqui apenas para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico, da renovação, da sua comissão técnica, até porque na semifinal da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então, segue esse trabalho. Segue esse trabalho, Celso. Eu tive até a oportunidade de falar sobre isso numa matéria do Garrafa, sobre a permanência do Rogério, até por já ter falado isso na matéria, eu vou me abster desse tema por enquanto. Agora, sobre o São Paulo em si, sobre o jogo. O São Paulo, até que ele encarou um pouquinho no primeiro tempo, embora o Internacional tenha sido melhor. Acho que o Internacional foi melhor, criou oportunidade de fazer 2-0, Mas era um time difícil de ser encarado, o Internacional. Sim, claro. Né, gente? No segundo tempo, o Internacional recuou, baixou suas linhas, deixou a bola com o São Paulo, e o São Paulo é um time acéfalo. Sobre o gol que foi anulado, para mim foi anulado com razão. O gol foi um golaço do Igor Gomes. A jogada pela direita ela foi legal. Mas o que passa na cabeça do Nestor de dar um empurrão no Moledo naquele momento? Sabe? Então não tem o que reclamar. O Moledo não ia participar do lance, não ia alcançar. Não importa, foi falta. E falta é falta, tem que ser marcada. Ponto final. Então acertou a arbitragem, não adianta chorar. E o placar foi justo também. O São Paulo ficou muito aquém. Tem o time com muitos desfalques, é verdade, mas também tem o fator bola. E está faltando bola para o São Paulo. Já dissemos aqui, ontem mesmo eu dizia ao lado do Midler, o São Paulo não é um time confiável. E ficou claro isso ontem
do jogo contra o Internacional. E aí, o que você faz quando tem um time que não é confiável, Chico Lange? Bom, antes de falar do São Paulo, eu quero falar do Inter. Fala. O Inter é um time a lá Mano Menezes mesmo, né? Fez um gol e um abraço. Fechou a casinha. Acabou. Voltou todo mundo para trás, todo mundo marcando. E é uma pena, porque ele tem dois atacantes muito bons, né? Que é o Maurício, que acabou fazendo o gol, o garoto lá, que não sei de onde veio esse Maurício, e o alemão, que apareceu lá na equipe de base. Cruzeiro. O Maurício veio do Cruzeiro. Vini falou. Veio da segunda divisão para a primeira divisão e está jogando bem. É um bom ponta por ali. E ele não perde gol, não. Ele não foi só nesse jogo que ele marcou, em outros jogos que ele marcou também, é um dos destaques. Agora, o São Paulo é um time sem ele nem beira, é uma equipe que não tem padrão de jogo, ninguém sabe o que fazer com a bola, é uma coisa impressionante. Para mim, esse elenco está rachado, muita gente está com o nariz virado para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni manda fazer uma coisa, eles fazem outra, bolam da cabeça deles como falar, como fazer. Então, quer dizer, o São Paulo, no meu modo de pensar, só ganha se o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro, né? E por um bom placar. Não sei como é que estão lá os critérios de desempate, mas o São Paulo tem que torcer para o Corinthians esse domingo que vem, para o Corinthians ganhar do Galo na Arena e aí conseguir uma classificaçãozinha para pré-Libertadores, que eu não sei se vai dar certo. Quer dizer, é muito pouco para o São Paulo. Não, São Paulo tem que torcer para o Corinthians, aí já é demais. O São Paulo é muito grande. Mas até aí o São Paulo já situação. salvou o Corinthians uma segunda divisão no Campeonato Paulista. Foi o Grafite? O Grafite, grande Grafite, que está comentando como nunca lá na Sport TV. Forte abraço para o Beijo Grafite também. É isso aí. Olha, já que o Celso falou sobre a opinião dele na reportagem do Garrafa, então vamos conferir o que o povo pensa sobre a permanência do Rogério Ceni no time? Logo após a derrota para o Internacional, a diretoria do São Paulo, através do seu presidente, confirmou: Rogério Ceni será o técnico para a temporada 2023. Será que isso foi um acerto ou um erro? Com a palavra, os especialistas. Cara, na minha opinião foi um acerto. O Rogério fez um bom trabalho ao longo desse ano, apesar dos resultados não terem vindo. O elenco é meio desequilibrado e ainda assim o Rogério manteve esse time competitivo, então eu acho que o Rogério Ceni pode sim fazer um trabalho ainda melhor, dependendo das peças que ele tiver em 2023. Acho que foi um acerto, o Rogério levou o time até a final da Sul-Americana, não teve um bom desempenho no Brasileirão, mas nos mata-matas o São Paulo até avançou. Acho que é uma forma de seguir o trabalho, mostrar que a diretoria confia no trabalho dele para dar continuidade no ano que vem. Você imaginar dentro do que o São Paulo planejou, foi além na Copa do Brasil, foi dentro da meta na Copa Sul-Americana, no Campeonato Paulista, no Brasileiro deixou muito a desejar. Então a irregularidade do time é que prejudicou muito a avaliação do Rogério. Mas se existe essa confiança, o Rogério está desde a temporada passada, ele ficar para a próxima temporada, se trouxer aquilo que ele quer, de repente acho que é um aval justo. Até porque se sair o Rogério, quem o São Paulo vai contratar? Aí tem que recomeçar tudo, né? Então acho que acerta, sim. Para os jornalistas, a decisão da diretoria foi acertada. Mas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Do jeito que o Rogério tá, mesmo ele sendo o ídolo do São Paulo e tal, mas não tá rendendo o time, né? A gente chegou em quase todas as decisões, mas sempre na hora do vamos ver, não estava dando certo. O Ceni tem uma história muito bonita com o São Paulo, tá como jogador, como técnico, mas não está dando conta. Eu acho que está na hora de trocar, não só o Ceni quanto os jogadores do São Paulo. Tem que manter o Rogério Ceni, tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho. Tô sentindo uma ironia aí. Não é. Decisão certa ou errada? A certeza é que Rogério Ceni terá muito trabalho na próxima temporada. Tá na hora da opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre o jogo do São Paulo no quadro Olhar de Mestre. Ô, minha linda, olha o São Paulo, hein? São Paulo espiava por uma fresta na porta de entrada da Libertadores. Depois da derrota para o Inter, a fresta virou um filetezinho de luz, quase imperceptível. E assim o Tricolor vai encerrando mais um ano melancólico, fruto das péssimas gestões
que se sucederam na última década no Morumbi. Afundado em dívidas, segue contratando mal e se desfazendo a preço de banana dos seus mais promissores filhos de Cotia. Por trás da festa, agora o tricolor espia não a Libertadores, mas seu próprio futuro. Beijos, linda. Beijo, mestre. Bora para o CCT da Barra Funda falar mais um pouquinho de São Paulo. Osmar Garrafa, muito boa noite para você. O Rogério Ceni já falou ontem, né, sobre o planejamento para o ano que vem ou ainda não? Boa noite, Michele. Aliás, o Rogério passou há pouco aqui por nós, já está trabalhando com a diretoria no planejamento da próxima temporada e ontem, em entrevista coletiva, ele falou sobre o tema logo depois do presidente Júlio Casares ter confirmado a permanência dele para o ano que vem. E o Rogério foi muito claro, existem 2 modelos e um desses modelos será seguido pelo São Paulo. Vamos acompanhar o que pensa o Rogério, quais são as possibilidades de montagem de elenco para o próximo ano, ano que será muito difícil, segundo o próprio treinador. Acompanhe só. Ou a gente contrata jogadores mais modestos, mas explica para o torcedor qual será o objetivo. E eu acho que o ano que vem, o Campeonato Brasileiro será um campeonato muito mais difícil do que foi esse ano. Para nós conseguirmos repetir o que não as pessoas julgam não ter sido bom e que a gente, logicamente, por não ter sido campeão. E quem foi campeão aqui? Foi Flamengo e foi Palmeiras, correto? Foram os campeões desse ano, exceto os estaduais, foram campeões esse ano os 2 times que têm talvez o maior investimento e maior qualidade realmente de atletas. Eu acho que numa única temporada é muito difícil você montar um time para se aproximar de Flamengo e Palmeiras, que já vem com um trabalho longínquo, já vem com um trabalho de anos de montagem, remontagem, vende um jogador, traz outros jogadores, mas se a gente tiver um pouco mais de recursos, essa parte de financeira não é a minha área, é a área da parte da direção. Eu acho que eles estão tentando fazer a captação de patrocinadores, de dinheiro para tentar contratações. Eu acho que até é uma pergunta que eu acho que o Belmonte já respondeu algumas vezes, eu acho que o próprio presidente já respondeu algumas vezes. O que eu posso dizer para você é que nós nos encontramos hoje numa situação financeira mais difícil, mas que pode mudar mediante a chegada de alguém que possa investir. E aí nós temos que ser realistas, né? Eu lembro que o Flamengo passou por um momento difícil e hoje se reergueu. Eu acho que o São Paulo tem camisa, tem torcida, tem história para fazer isso. Então, tá aí, né, Michele? 2 modelos a ser seguidos, né? 2 possibilidades. Uma modesta, buscar garotos na base, contratações mais simples, enxugar folha de pagamento. E outra, através de investidor, de alguém que venha com aporte financeiro para que o São Paulo possa montar, se não um elenco competitivo igual Palmeiras e Flamengo, que segundo eles estão em outro patamar, já tem um trabalho de muito tempo, mas pelo menos um trabalho parecido com o Corinthians, que vive também dificuldades financeiras, mas foi um time que encarou de igual para igual o campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores. O Corinthians perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo nas penalidades, é nisso que o Rogério se apega. Mas aí, com essas 2 possibilidades e sem um aporte financeiro, sendo a maior chance de se montar um time modesto, a pergunta feita ao Rogério foi a seguinte: o torcedor são paulino, até pela sua história, pela sua trajetória, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, é um torcedor, entre aspas, mal acostumado. É um torcedor acostumado a títulos, acostumado a vencer. Como o torcedor se comportaria, por exemplo, se o modelo escolhido for um modelo mais modesto, de um time para revelar valores, tentar rechear o caixa aos poucos e não brigar por títulos? O Rogério respondeu. Por isso que o diálogo franco de todos com o torcedor, seja desde a presidência até a gente, se faz importante. E eu acho que o modelo de contratações, o modo como o clube agir no mercado nesse intervalo de tempo até o Campeonato Paulista, dá um direcionamento para o torcedor. O que nós não podemos é iludir, mentir para o torcedor. E eu, assim, eu falei para eles, tenho orgulho de trabalhar com os caras que eu trabalhei esse ano. Durante muitos momentos eles foram espetaculares, se superaram, principalmente nas Copas. Eu acho que o time teve brio para chegar num limite do limite. Eu acho que o pecado realmente foi a final da Copa Sul-Americana, onde nós deixamos de ser campeão e deixamos de estar presente via direta na próxima Copa Libertadores. Agora, eu estou aqui para trabalhar. Se for para trabalhar com jovens, um time simples, eu vou trabalhar e vou tentar.
nós temos o Campeonato Paulista para experimentar isso. Acho que para tentar sair dessa situação, às vezes se faz necessário tentar formar um time forte. Eu acho que o Atlético Mineiro é um exemplo disso. Não conseguiu dar sequência nesse ano aos títulos, né? Mas, aliás, até ganhou o título no começo do ano, mas não os títulos no final do ano. E o Flamengo é um exemplo de um time que se reestruturou, se reorganizou financeiramente e hoje está aí colhendo frutos. O Palmeiras é um outro exemplo de um time. Então, e nós temos o Corinthians, que tem uma dívida, por exemplo, grande e que também chegou, não ganhou como a gente, né? Tá aí, Michele, o Rogério ele entende a situação do clube, mas ele tem uma posição definida, que o melhor para o São Paulo seria investir, né? Montar um time competitivo, vencer competições e com a premiação das competições rechear o caixa com grana. De qualquer forma, vamos aguardar como será essa definição e como será o futuro do São Paulo. Eu volto daqui a pouquinho com mais tricolor, inclusive com a informação de jogador que deve deixar o São Paulo, Michele. Ih, vai deixar o São Paulo, já está sem time, jogador... Então, tem que ter um posicionamento. O Rogério, ele, nesse sentido, ele pensa igual a mim ou eu penso igual a ele. Você tem que dizer ao seu torcedor qual é a sua realidade. Então, olha, primeiro a gente vai trabalhar para sanar a questão financeira, pagar as dívidas, um time mais modesto. O São Paulo... Ele realmente tem uma história gloriosa de muitos títulos, mas a gente vai ter que segurar a onda mais um pouquinho até acertar a situação. Vender essa realidade é melhor do que iludir o torcedor. E o que a gente tem visto nos últimos 10 anos é o São Paulo tentando iludir o torcedor. Aí cria essa expectativa e só gera frustração, porque o São Paulo em 10 anos conquistou 2 títulos. 2 títulos em 10 anos. Vendendo aquela soberba do soberano, do blá blá blá. Muitas vezes, uma coisa é a história do clube e outra coisa é a realidade. Então, você tem que assumir essa realidade e, ao mesmo tempo, trabalhar para mudar essa situação. Se você conseguir um investidor, conseguir fazer investimentos, mas aí eu entro naquela história de não é gastar, é investimento. O que o São Paulo precisa? De um meia. Então, investe no meia bom. Vai no que é bom. Dispensa lá meia dúzia, 10, com um salário de 10 você paga um meia bom. É isso, enxuga a folha e faz investimentos mais precisos. Dá um passo para trás para dar 2 para frente? É recuar para avançar, é isso? O São Paulo não dá para fazer aposta. O São Paulo tem que ir na boa. Na coisa certa. Olha, Mi, essa seria uma saída mais coerente, né? Com a realidade de São Paulo. Mas a realidade de São Paulo hoje é triste. Eu fiquei sabendo de coisas dos bastidores do São Paulo de arrepiar. É mesmo? Eu não vou falar nomes, porque eu acho que fica desagradável até para os jogadores. Mas um jogador que subiu esse ano aqui, para a equipe de cima, titular, tem jogado como titular. Outro dia deu um piti na cozinha, no refeitório, porque as tias da cozinha repetiram 2 dias seguidos o mesmo prato. Deu frango num dia, deu frango no segundo dia, e ele reclamou. Pegou um piti e falou, como que eu vou comer frango 2 dias seguidos? Imagina, o cara subiu outro dia da equipe de baixo. Olha a zona que está o São Paulo. Aí, e ele queria comer o quê? Carne? Não sei, eu não sei. Porque, tá pela hora da morte a carne, hein? Então, o frango também, mas tem que ir no frango mesmo. É um rapaz que subiu das equipes de base há pouco tempo. É um cara ainda que nem se afirmou direito na equipe de cima e deu esse petit todo. Tem aí atacantes, né, que, tirando o Caleri, todos estão desgostosos com o Rogério Ceni, absolutamente todos. E, por último, tem um jogador que não está jogando, foi contratado como a estrela maior, deram uma camisa para ele que representa muito para o São Paulo, né? Já foi de Pedro Rocha, por exemplo, que já está liberadíssimo pelo departamento médico, mas ele não joga, alegando que tem problemas de família e que precisa voltar para o lugar de onde ele foi comprado, que não se adaptou a São Paulo. Eu acho absurdo, porque ele continua ganhando 800 pau por mês. Então, sabe, a diretoria de São Paulo tem cometido absurdos. Nossa. Absurdos. E uma folha de 14 milhões por mês. E a do Corinthians, que está aí, quase ganhou, como disse o Rogério Ceni. E ele deu exemplo do Corinthians por isso. Né? Porque ele já deu uma cutucada.
Né? Ele deu uma cutucada legal, porque o Corinthians tem uma folha de 12 milhões e conseguiu chegar muito mais longe que o São Paulo. Pois é. Olha,